Olá, bom dia! Está começando mais um programa médico da família. Hoje é quarta-feira, dia 3 de setembro. O clima frio e seco, típico do inverno, propicia o aumento e o surgimento de doenças respiratórias. No Brasil, as doenças respiratórias são as principais causas de internação por conta do clima e representam atualmente a terceira causa de mortalidade por doenças no país, ficando atrás apenas dos problemas cardiovasculares e dos cânceres. As doenças respiratórias causam desconforto e ainda agravam a saúde de quem já possui algum problema respiratório, deixando o organismo ainda mais fragilizado. E sobre o assunto eu converso hoje aqui no programa com o médico otorrinolaringologista Dr. Pedro Paulo Bidari. Dr. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Prazer imenso estar aqui. Dr. Pedro, o que são as doenças respiratórias? São chamadas doenças respiratórias as doenças que acometem o trato respiratório, que começa na portinha do nariz, vai até o fundo do pulmão, passando pela garganta, pela laringe, pela traqueia, brônquios, etc. Tem um órgão acessório à árvore respiratória, que é o ouvido. Então, as orelhas fazem parte dessa via aérea, via respiratória. E quais são as doenças respiratórias consideradas crônicas, doutor? Crônica é aquela que não foi corretamente tratada ou que não tem tratamento. Então, elas se perpetuam, elas se mantêm por tempo prolongado. E dessas doenças, quais são as mais comuns, doutor Pedro? Nesta época do ano, em decorrência do clima seco, como você falou, são aquelas que ocorrem por uma abertura de porta de entrada na mucosa respiratória. A via respiratória, desde aqui da entradinha até o pulmão, é revestida por um epitélio chamado epitélio respiratório, que é uma mucosa que produz catarro para manter-se úmida e segurar, reter as impurezas e coisa e tal. Com a diminuição da umidade do ar, esse epitélio resseca, racha, ele trinca, e isso vira porta de entrada para bactérias, para vírus e tudo mais. Então aí vem as rinites, as sinusites, as faringites, as amidalites, as laringites, as traqueites, as bronquites e as pneumonias. E de acessório as otites. É por causa desse clima seco que ocorrem essas rachaduras que o senhor falou? Isso, a mucosa resseca. Resseca. A pele seca não racha? A mucosa seca racha também. Então é por isso que a gente sempre ouve falar que nessa época de clima seco a gente tem que deixar o quarto com umidificador, com balde, etc. A gente tem que fazer 4 coisas nesta época do ano. A primeira e principal é beber muita água. E sempre me pergunta assim, quanta água? 1 litro, 2 litros, 3 litros? Não existe um parâmetro de volume, porque depende do peso da pessoa. Mas um parâmetro muito bom é a urina. Se a sua urina está incolor, você está bem hidratado. Se você está urinando amarelo escuro, é melhor beber mais água. A segunda coisa que a gente tem que fazer é umidificar o ambiente. Então, seja com uma toalha molhada na cabeceira da cama, jogar um balde d'água se o seu chão é de pedra, ou usar um umidificador, não importa qual, aquela água vai vir para o ambiente, vai umidificar o ambiente. A terceira coisa é umidificar a via respiratória alta, porque o nariz, a garganta ressecam mais, porque é onde entra primeiro o ar seco. Consequentemente, você usar esses produtos à base de água e sal, ou fazer em casa uma mistura ridícula de água e sal, em meio copo de água morna, uma pitadinha de sal grosso. Fazer uma água salgada como a lágrima, então bem fraquinha de sal. E pingar no nariz ou aspirar, chupar pela palma da mão para lavar a narina, fazer gargarejo, isso ajuda muito. E a quarta coisa é lembrar que a entradinha do nariz, a portinha do ouvido, o lábio são feitos de pele. E pele precisa de creme hidratante. Então, o mesmo hidratante que usa na pele, passar no lábio, passar na entradinha do nariz, passar na portinha do ouvido. É comum reclamarem de coceira no ouvido nessa época. A pele está seca, está faltando cera. Então, o hidratante seria O hidratante algo... ajuda muito. Que bacana. E doutor, o senhor falou de sinusite. Sinusite é uma coisa que a gente ouve com frequência, as pessoas falam, eu tenho sinusite crônica e tal. Por que a sinusite algumas vezes se cronifica? Em geral, porque o paciente tem uma deficiência na drenagem dos seios da face. O que são os seios da face? São cavidades, buracos que nós temos ao lado do nariz, entre os olhos, na região frontal e um pouquinho mais para trás, bem no meio da cabeça.
Esses buracos são revestidos da mesma mucosa que reveste todo o epitélio, o trato respiratório. Só que a comunicação entre essas cavidades, chamadas cavidades paranasais, e a fossa nasal é muito apertadinha. E qualquer edema, inchaço, fecha e faz dentro delas uma pressão parecida com a da infecção de sinusite. Então a pessoa tem dor de sinusite sem ter sinusite. Se essa mucosa não ventila, ocorre uma metaplasia, uma modificação da mucosa que a reveste. E aí o que acontece? Diminuem as células ciliadas que batem o catarro para fora, aumentam as células mucosas, esse catarro se acumula e vive cheio de catarro nessas cavidades. Esse catarro, quando se contamina, entra em fase aguda. Quando não contamina, fase crônica. E esse edema de mucosa é o que se chama uma sinusite crônica. E qual que seria o tratamento para essas Em alterações? princípio, se corrigir a causa delas, que pode ser alérgica, pode ser clima seco, pode ser tabagismo, podem ser várias. Se corrigindo a causa delas, tratando a infecção caso haja, não normalizar, aí deve-se verificar se não existe uma deficiência de drenagem desses seios. Às vezes esses orifícios são mais pequenininhos do que deveriam e, consequentemente, não vão dar vazão, não vão fazer a drenagem adequada. O tratamento é cirúrgico, é alargar esses orifícios para que não haja recidiva. Então, para essas pessoas estaria indicado... Eventualmente, uma avaliação otorrinolaringológica primeiro. Tá certo, doutor Pedro. Doutor, a gente vai ter que parar rapidinho para um breve intervalo comercial, mas não sai daí. Já já voltamos.